Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? O áudio tá legal? Boa noite, Cibele. Boa noite, João. Boa noite, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Valéria. Boa noite, Paulo. Hoje vai bombar. Tomara. Boa noite, Luizão. Boa, boa noite, Mets. Boa noite, César. Putz, só corintiano entrando. Meu Deus do céu. Alguém me salva. Boa noite, Ivi. Boa noite, Deco. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Áudio ótimo, ok. Imagem tá ok também? A imagem tá ok. Tá ok? Sim ou não? Quem responder ganha Flamengo, ok. Boa noite, Ciro. Boa noite. Palmeiras não tem... pois é, dizem as más línguas que não tem. Boa noite, Clice. Daqui a pouco o Marcelo vai entrar e nós vamos começar mais um Dormicast. Deixa o pessoal ir entrando. Imagem ótima, ok. Tá tudo certo. Muito bem, muito bem. Hoje é uma live muito especial. Vamos ver se ele já está aqui. Ok. Boa noite. Marcelo já está entrando. Olá. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, Caio. Que bom. Deixa o pessoal ir entrando, a gente já começa essa bagaça. É uma imagem meio diferente, né? Dois carecas assim dividindo a tela de um iPhone. Penteado bonito. Muito bem. Pessoal, 9h32, este é o 18º episódio do Dormicast, a minha live semanal de medicina do sono e saúde mental. E o Dormicast atinge a sua maioridade com o 18º episódio, com este convidado especial, Marcelo Taz, que dispensa comentários, marcou a vida de muita gente, inclusive a minha, com seus personagens inesquecíveis. Hoje ele é um comunicador, um educador, apresentador do Provocações na Rede Cultura. E, Taz, é uma honra dividir com você esse horário. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E é uma honra, principalmente, dividir conhecimento com você nesse espaço mais profissional do que as raves de Natal de Ituverava. É um prazer enorme estar aqui com você nesta noite. Muito obrigado. E eu queria começar, Taz, falando um pouquinho sobre educação, que é um tema que você domina mais do que muitas pessoas neste país. Você passou por vários colégios na sua vida, você estudou lá em Barbacena, no Colégio Militar, passou aqui pela Escola Politécnica da USP de São Paulo, se formou em engenharia, depois foi para a Universidade de Nova York. Você transitou por diversos settings assim, de educação. Eu me lembro, quando eu estava no colégio, que vários professores ensinavam a gente a comer os alimentos corretos, né? Ensinavam sobre reprodução, mas ninguém me ensinou sobre sono, ninguém me ensinou a dormir. Né? Todo mundo, os professores estavam errados ou não, isso eu não sei dizer, mas ensinavam sobre sexo, sobre alimentos saudáveis, etc., que são comportamentos primitivos, assim como o sono. Mas ninguém me ensinou a dormir. E Taz, onde é que a gente errou neste caminho? Por que o sono, comportamento tão importante, foi esquecido ao longo de décadas? É uma boa pergunta, Caio. E eu fico muito feliz de poder conversar com você, que é um especialista nesse assunto, que realmente foi tão esquecido, né? Nós passamos um terço da vida, pelo menos, na verdade, os felizardos, os que conseguem dormir, passam um terço do dia dormindo e a gente realmente não se importa com esse momento. É um momento, eu creio que é um momento que a gente joga no lixo, né? A gente geralmente vai para a cama capotado, ou quem não vai capotado tenta fazer alguma coisa para capotar,
por exemplo, uma coisa muito saudável, jogar videogame antes de dormir, ou encher a cara, enfim. A gente trata muito mal o sono e recentemente, quer dizer, nos últimos anos, eu comecei a prestar mais atenção a isso e é muito legal poder bater esse papo com você, porque muita gente que deve estar aqui nos acompanhando tem problema de sono, né? Com certeza. Então é legal poder conversar sobre o que fazer para melhorar a qualidade do sono, né? Sim, com certeza. E eu estava vendo uma entrevista que você fez no Provocações com o Siddhartha, o brilhante Siddhartha Ribeiro, e teve um momento que apareceu um tweet lá de algum telespectador dizendo, ele estava reclamando que o problema de sono dele não era resolvido por nenhum médico. Um médico ficava jogando para o outro, né? E aí você e o Siddhartha abordaram essa situação brilhantemente. E é por isso que eu criei esse canal, porque eu sempre fui muito questionador, né? Quando eu tomei conhecimento da medicina do sono, eu falei, gente, por que até agora, né, só agora, no final da residência de psiquiatria, eu vim tomar conhecimento da medicina do sono, né? Você enfrentou isso de alguma forma na sua vida, essa carência de informação em relação ao sono e essa angústia, né, de informação em relação ao sono? Algum profissional já te orientou? Você já foi acolhido, né, na sua vida? Olha, eu sou um felizardo, eu sempre dormi muito bem. E até é engraçado, por conta das pessoas que me cercam, eu percebo que é uma exceção, né? A maioria das pessoas tem sérios problemas para dormir, e eu não. Eu sou bom de cama, eu deito e durmo assim, muito bem, nunca tive isso. E eu, inicialmente, uma qualidade que eu cultivo, que é o sono no meio do dia, sabe? Eu consigo almoçar e dormir 15 minutos, assim, no relógio, se for preciso, e isso me ajuda muito para o resto do dia. Então, enfim, eu sou um cara que durmo bem e por isso, talvez, eu comecei a procurar outras informações sobre esse assunto, curiosamente, depois que eu comecei a me cuidar melhor, né? Eu acho que depois que você começa a se cuidar melhor, você começa a querer... É igual quando você cuida bem de um carro, né? Enquanto o carro é mais ou menos, você nunca percebe que ele é uma porcaria, né? Aí, quando você começa a cuidar melhor da sua saúde, você quer dar uma melhorada, né? Já tá bom, mas você quer dar uma melhorada. E, curiosamente, a prática que me levou a procurar melhor entender o meu sono foi a meditação, que é uma prática que eu tenho já, enfim, desde 92. São quantos anos? São muitos 20, anos, né? 20, não, 18, né? Isso. 18 anos. 18 anos. É isso? 92. Não, mais, pelo amor de Deus, gente. Não, Você que fez poli, você tem que acertar essa conta. não, 28 anos. 28 anos, exato. que loucura. Que loucura, 28 anos, desde 92. E a meditação é uma prática, basicamente meditação é você acalmar a sua mente, né? Procurar acalmar a sua mente com algumas técnicas e tal. E a que eu pratico é uma meditação muito antiga, hinduísta, tal, que é muito simples, é mais o foco na respiração e tal. E aí, quando você procura acalmar a sua mente antes de dormir, o sono melhora muito. E aí eu procurei, inclusive, me informar sobre isso. E o Siddhartha, que você citou, o Siddhartha Ribeiro, que foi um entrevistado do Provocações desse ano, trouxe novos horizontes para isso, né? Porque ele tem um livro muito legal chamado Oráculo da Noite, que ele fala que no sono você também enxerga, né, várias questões do inconsciente e tal. Ele tem uma pesquisa extensa sobre isso. E aí, enfim, eu ando curtindo muito esse assunto e por isso que eu acho muito legal bater esse papo aqui com você.
Que bom. Fico muito feliz que você tem se informado e se interessado por esse assunto. E é uma dificuldade que eu tenho encontrado, não só eu, como outros colegas, de informar, né, de expor esse assunto, que é, apesar de ser muito antigo, né, como eu disse no início, um comportamento extremamente complexo, primitivo, mas que só agora acho que o pessoal está se preocupando mais, né, e está querendo se informar, mas a gente tem uma certa dificuldade em passar essa informação. Quando eu abri o box hoje para os profissionais de saúde, né, perguntando, olha, o que vocês gostariam de perguntar para o TAS, né, e uma pergunta me chamou muito a atenção, né, e a pessoa disse o seguinte, como é que a gente pode passar uma informação, né, com segurança, uma informação confiável, né, quando a gente está na mídia se expondo conteúdos de saúde, sem perder a nossa naturalidade, a nossa essência, né? Eu acho que você é um craque nisso, você já teve vários personagens, o que me marcou pessoalmente era o Ernesto Varela, que era um personagem e era tão assim, era uma coisa muito espontânea, né? E a gente via a essência, né, do Taz naquilo, né? Como é que a gente pode fazer isso, Taz? Para se expressar na mídia, É, você diz? Então, eu creio que tem várias coisas, mas talvez a mais chave é aprender a respirar, sabe? tá, Esse é o grande segredo dos atores e dos comunicadores. E respiração tem a ver com voz. Então, a coisa mais importante na comunicação é a voz, né? E então não é à toa que muitos comunicadores, a marca dele principal é a voz, né? Por mais que eu seja lindo como vocês estão me vendo, eu geralmente sou reconhecido quando eu falo. É engraçado isso. E muito, se você fizer uma retrospectiva rápida de comunicadores que você admira, você vai perceber que a marca deles são as ondas sonoras, né? E elas sim, têm a ver com a respiração. Então, eu estudo isso, aí sim, desde que eu comecei a me interessar por artes dramáticas. E isso, eu tinha 18 anos, quando eu comecei a fazer os meus primeiros cursos de teatro, né? Então, fazer curso de voz é fundamental para quem quer se comunicar bem. E não é para você ter uma tá, bela voz, porque você vai usar a que você já tem e vai sim, trabalhar essa voz, vai polir essa voz, mas você vai, sobretudo, aprender a respirar, né? E a tá, respiração tem a ver com outro conceito fundamental na comunicação, que é o ritmo. O uhum, ritmo é tudo, né? O ritmo numa atuação, numa conversa, enfim, em qualquer tipo de relação humana, o ritmo é o que nos conecta, né? E quando você cuida bem da consciência da sua respiração, você se comunica muito melhor. E respiração tem a ver também com meditação. Veja você que tem. engraçado, como tudo isso está interligado, né? Não deixa de ser um ato que você presta atenção no teu próprio corpo, né? Quando você foca na respiração. E dando continuidade aqui, Taz, a gente falando um pouco da comunicação digital, né? Hoje em dia a gente tem vários canais aí de comunicação digital, o Instagram, o Twitter, o YouTube, o Facebook, enfim. Como é que a gente pode levar em conta, né, focando mais o profissional da saúde que só agora está começando a dar as caras mais na comunicação digital, o que a gente deve levar em conta para se posicionar na internet, né, com tanto canal diferente aí para a gente expressar os nossos conhecimentos? Legal, eu acho muito importante, né? Os profissionais das ciências médicas, eles estão realmente, enfim, descobrindo muito esses veículos e por conta da necessidade que existe no Brasil, uma carência mesmo de atenção é fundamental.
Eu só quero te dizer que tem gente muito importante aí nos acompanhando, inclusive um especialista nesse assunto de comunicação digital, que é o Lico, que é diretor de mídias digitais da Globosat. Olha lá, tá? Que honra. Boa noite, Lico. O Lico está me perguntando se eu medito antes do sono. Eu vou responder rapidamente. O Lico, eu medito quando eu acordo. Assim, o meu horário oficial de meditação, 10 minutos no mínimo por dia, depois que eu acordo. Mas antes do sono, e aí fica uma dica, viu, Caio, para todo mundo que está nos acompanhando, e na verdade a minha dica é apenas um pouquinho do que você sabe sobre isso. Eu procuro acalmar a mente de alguma maneira, quer dizer, antes de ir para a cama. Então, no quarto, por exemplo, não entra telefone. Essa é uma regra que eu tenho com a minha companheira, a Bel Kovarik, que é a atriz. O nosso quarto não tem telefone nem para carregar, o telefone é carregado fora do quarto. Então, essa coisa de você acalmar a mente antes de dormir significa você ter algumas disciplinas. Uma delas é fazer do seu quarto um lugar que já te convida, né, para descansar a mente. Agora, para te responder sobre usar as mídias, que é um assunto que o Lico poderia nos ensinar muita coisa, ele que está aqui nos acompanhando, ele que ensina o pessoal da Globosat a fazer isso, tem um verbo-chave que é ouvir. E essas ferramentas digitais todas, muita gente gosta de usar só para falar, né? O que eu vou publicar, que foto que eu vou fazer, eu vou botar Photoshop, não vou. As pessoas se preocupam muito com a publicação. E a chave da comunicação digital é o efeito do que você publicou, é ouvir o resultado do que você publicou. Essa que é a chave. Então, o que eu sugiro a você e os profissionais de medicina é observar o retorno do que você emite, né? E é a partir desse retorno é que você começa a melhorar o que você faz, né? E eu tenho uma frase que resume bem isso que eu estou tentando dizer, é que comunicação não é o que eu estou falando agora com você. Comunicação é o que cada uma das pessoas que estão nesta live estão ouvindo. Eu não tenho controle sobre o que elas estão ouvindo. Elas estão em várias situações diferentes. Pode ter gente que está na condução, gente que está dormindo, gente que está distraída, olhando para a televisão. E como que eu vou saber o que elas estão ouvindo? É muito importante, porque o que eu comunico não é o que sai da minha boca, mas é o que elas ouvem. Então, por isso, é a chave que eu estou respondendo agora. A chave da comunicação é capturar o que as pessoas estão ouvindo. Quer dizer, é buscar receber delas o resultado do que você comunicou. Essa é a chave muito importante. Fantástico. E você acha que nesse caminho, né, das mídias sociais, né, o profissional de saúde ele vai encontrar alguma armadilha onde ele pode se embananar na hora de transmitir o seu conteúdo? A principal armadilha são as armadilhas do ego. Entendeu? É a hora que você acha que você está arrasando, né? E geralmente é a hora que a gente patina. Você fala, não, agora eu arrasei, o programa foi maravilhoso. Aí você vai ver depois, não foi nada daquilo que você... Um desastre. Que você imaginou que você fez, né? Então é muito legal. Assim, e veja bem, eu não estou aqui falando contra você gostar de se expor, porque, obviamente, quem quer se comunicar tem que ser uma pessoa que tenha tendências exibicionistas. Você entendeu? Ou seja, temos que aceitar isso, e até com carinho, né? Que é a nossa vaidade, que é
a forma como a gente aparece na tela e tal. Isso é legal, cuidar disso é muito importante. Agora, tomar muito cuidado para isso não virar uma venda, né? Uma coisa que esconda o que realmente está acontecendo entre você e o seu público, né? Por isso que muita gente fala, e eu assino embaixo, que a mídia mais incrível que existe é o teatro, porque no teatro é onde você tem uma resposta direta do público, né? Não tem como você fazer uma peça, por exemplo, de teatro, ou uma palestra, que é uma coisa que eu faço bastante, e achar que você está arrasando e o público não está respondendo, porque é direto, assim, é a coisa mais banda larga que existe, como eu gosto de dizer, é você se apresentar ao vivo, porque você tem um contato direto com a respiração do público, com o retorno, com as perguntas, ou com gente dormindo, ou com gente saindo da sala e indo embora, assim, entendeu? Esse é um desafio que vale muito a pena para todo profissional. Aliás, cada vez mais nós somos hoje, né, colocados nessa situação, inclusive, obviamente, as pessoas das áreas médicas, né, de você se expor para uma equipe ou para um grupo de colegas ou num debate e tudo mais. Isso é muito saudável, né, você trabalhar essa exposição que realmente é muito dura. Dizem que é um dos maiores medos do ser humano é falar em público, mas não é à toa, é que falar em público é algo muito saudável, assim. Você vai ter que realmente rasgar muito dos seus medos, das suas dificuldades, você vai ter que superar muitos obstáculos, e por isso que você recebe muitas bênçãos de volta. Com certeza. E uma dificuldade que eu vejo, né, até isso é uma queixa de alguns colegas, né, o ambiente de saúde, ele sempre foi um pouquinho mais engessado do que os outros, né? Tradicionalmente é um ambiente mais coxinha, vamos dizer assim, né? E a comunicação... Eu discordo. E assim, às vezes eu fico pensando, será que a gente tem espaço, né? Como é que a gente pode mudar essa tradição, né? Essa coisa mais pesada que as áreas da saúde carregam, né? Como é que a comunicação digital pode mudar um pouco essa visão da saúde como uma coisa mais séria, mais carrancuda? Olha, o Caio, eu discordo muito mesmo de você. Eu acho que essa história de ser fechado ou até coxinha, isso está em todas as profissões, entendeu? Tá. Não é privilégio da área médica, não. E até pelo contrário, eu vejo hoje muitas iniciativas de profissionais incríveis da área médica, assim, que eu gosto muito, assim. Talvez o pessoal da área médica, até por conta das demandas, né, não tenha tempo de se dedicar a aperfeiçoar a sua comunicação, entendeu? Isso talvez seja uma coisa boa talvez seja um bom recado para os médicos, né? Eu tenho muitos amigos médicos, aliás, um deles que se comunica muito bem e tem um Instagram incrível, que é o Dr. Fernando Maluf, é um especialista em oncologia, em câncer, do Einstein e do Sírio-Libanês, um querido amigo e tal, e ele se comunica muito bem, ele usa o seu Instagram também de uma forma muito boa, mas, claro, como ele é uma pessoa com uma demanda altíssima de rotina, ele não tem tempo de cuidar tão bem dessas redes, você entendeu? E aí talvez esteja um obstáculo a ser estudado, né? E eu quero lembrar aqui, aproveitando essa oportunidade que eu tenho de puxar a orelha dos médicos, geralmente os médicos são pessoas que nos orientam para cuidar da saúde, mas cuidam muito mal da sua própria saúde. Exatamente. E sem uma saúde boa, não tem comunicação que resista. Então, se você observar todos os comunicadores, até aqueles que você não gosta, geralmente tem uma boa saúde, né? É uma pessoa que tem que se preocupar em cuidar da sua voz, no mínimo, da sua voz, da sua aparência,
E até da saúde clínica também, porque senão não, é impossível sobreviver a uma máquina de moer carne como a televisão, se você não tiver com a saúde relativamente boa. Então, a minha dica aí para os médicos se comunicarem bem é cuidem da sua saúde. E você acha que... Foi muito bom você ter falado isso, porque você acha que os pacientes, os clientes, vamos dizer assim, eles estão cobrando mais dos médicos essa aparência mais saudável? Porque antigamente o médico, ou quem cuidava da saúde, enfim, o que ele falou estava falado, não tinha contestação, né? E isso acho que mudou, né? Acho que até as mídias sociais influenciam muito nisso, né? Essa é uma mudança robusta, né? O médico, ele estava próximo do padre, né? De um guru, Do prefeito. de alguém, do prefeito, do governador, era alguém infalível, né? E hoje, muitas vezes o paciente vai para uma consulta, dependendo da doença que ele tem, ele sabe mais do que o médico, que não tem tempo de pesquisar sobre aquela doença, né? E eu acho isso muito positivo. Agora, para não ficar só na área médica, todo profissional hoje é desafiado pelo seu cliente, né? Os comunicadores, não preciso nem dizer, né? Eles são cobrados com uma virulência às vezes. Você errou, você falou errado, aquela informação. Eu acho isso muito positivo, né? Porque as pessoas que ficavam caladas hoje, elas recebem a informação e rebatem, e querem confrontar e tal. Eu acho... tem, claro, os efeitos colaterais, tem um monte de assunto aí que também dá para a gente abordar, mas, de uma certa maneira, eu acho muito bom hoje, nós profissionais, que éramos os reis da cocada preta, né, que tínhamos a última palavra, eu acho bárbaro a gente ser confrontado pelo nosso público, né, que hoje, como aqui, nós estamos conversando e eu estou vendo lá um monte de gente comentando. Eu acho isso extremamente positivo e todo profissional que quer se atualizar deve ter atenção a isso, porque o público hoje, ele não é mais, digamos, ele não fica... Eu estou falando, obviamente, de uma forma genérica, mas ele não fica contente ou estancado na sua ignorância. Ele vai atrás, ele pesquisa, enfim, ele vai nos fóruns, ele vai no YouTube, ele, enfim, vai no Google, ele quer entender o que está acontecendo com ele, principalmente na área médica, quando tem um problema grave, ele vai atrás, enfim, ele se vira. E creio que nós todos temos, com essa realidade, uma oportunidade de nos aperfeiçoar, entendeu? Temos que olhar isso como uma oportunidade de melhorar o que a gente faz, melhorar o nosso ofício, né? E aí vale para todas as áreas. Os políticos estão vivendo isso, né? Eles antes ficavam lá trancados, eram inatingíveis e tal. Hoje eles levam bordoadas, são cobrados de uma forma muito mais intensa do que era no passado. Deu uma cortada aqui. Tá, essa quantidade de informação enorme, eu vi muita gente escrevendo aqui, o Dr. Google é implacável. Tem muita informação, né? Hoje em dia o pessoal procura e é muito fácil você achar informação, seja ela, enfim, confiável ou não, e vindo aí de carona com esse aumento enorme aí de informação, vem também o ensino à distância que está cada vez maior, né, na nossa educação, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? Você acha que é um caminho sem volta o EAD? O EAD vai engolir as formas tradicionais de ensino, isso tanto para a saúde quanto para outras áreas? Eu não acho que a questão... Para mim, o verbo não é engolir, não. O que eu vejo é que o ensino à distância, antes de tudo, é bom dizer o seguinte, sempre existiu o ensino à distância. Né? O ensino à distância sempre existiu.
como, por exemplo, um instrumento que a gente usou muito ao longo da vida, chamado livro, né? O livro é um dispositivo de ensino à distância. É um conteúdo que você acessa. Aliás, o livro tem uma tecnologia incrível, ele não usa bateria, não dá pau, ele funciona de uma forma fantástica. Não dá tela azul. Exato. Agora, o ensino à distância, eu me sinto muito sortudo de ter participado de um projeto gigantesco de ensino à distância na década de 90, então faz muito tempo, que é o Telecurso, que é talvez não, é o maior projeto de ensino à distância já realizado no Brasil e um dos maiores do mundo. Então, nós fizemos na Globo, né, com a Fundação Roberto Marinho, e naquela experiência, que era primeiro e segundo grau, eu percebi a potência que é você empacotar conteúdo de alta qualidade para atingir pessoas que não teriam acesso àquilo ali. No caso do Telecurso, naquela época, através da televisão e de livros que eram comprados nas bancas de jornal. Com a evolução da internet, das mídias digitais, hoje tem uma profusão fantástica de acesso a conteúdo, inclusive o Telecurso está lá no YouTube, está lá em todo lugar. Agora, o que nós temos que entender é que o ensino à distância ele não vai substituir a educação presencial, ele vai complementar, só que agora complementar de uma forma cada vez mais eficiente. Então, eu conheço casos muito radicais de ensino à distância que eu posso dividir com você. Eu tenho um filho, o Luke, que mora em Nova York, e o marido dele é médico, ele está estudando medicina nos Estados Unidos, e estuda no Mount Sinai, que é um dos principais hospitais de Nova York. E ele, por ter conseguido, enfim, uma vaga de residência, uma vaga dificílima de conseguir naquele hospital, ele teve direito a um apartamento que fica a 1 quadra do Mount Sinai e do lugar onde ele tem aula, tá certo? E veja que curioso, ele assiste às aulas em casa, ao vivo, no computador. Por quê? Porque ele pode dar pause e voltar, sabe, quando ele fica em dúvida. E os laboratórios, as partes práticas, os debates, as partes presenciais, ele pega o elevador e vai lá no hospital. No laboratório. No laboratório. Então, veja que coisa fantástica. Eu estou falando, obviamente, de um caso extremo de acesso, que é um hospital de primeiro time em Nova York, quer dizer, um dos melhores hospitais do mundo. E um aluno que prefere acompanhar as aulas à distância, né, o que a gente está chamando aqui à distância, mesmo estando a 1 quadra de lá, porque ele prefere voltar e anotar, ele se sente mais confortável fazendo assim, e obviamente que a escola não se importa com isso, desde que ele apresente resultados, e as partes práticas ele vai lá. Eu creio que na nossa vida, digamos, nós seres mais normais, como, por exemplo, os meus filhos, né, que estão estudando no ensino fundamental e médio e tal, dos meus outros filhos, né, eles já vivem um ensino à distância, porque eles fazem o dever de casa, muitas vezes, utilizando o WhatsApp, né, trocando mensagem em fóruns que a escola mesmo tem. Então, com todas essas ferramentas, nós estamos nos adaptando a usar um ensino à distância, mesmo estando matriculado numa escola tradicional, entendeu? Sim. Por isso que, para mim, assim, uma coisa não anula a outra, né? Tá. O que talvez tenha de novidade, e eu acho que é isso que você está apontando, que são os cursos mesmo, né? Cursos que só existem na internet, e inclusive eu quero anunciar para o seu público aqui que eu estou atualmente trabalhando num curso com uma plataforma de ensino à distância da Espanha, que vai chegar no Brasil em abril, sobre isso que você me perguntou, como usar essas ferramentas de uma forma eficiente e tal, ferramentas digitais.
E ele vai estar disponível agora em abril, nessa plataforma que se chama Doméstica, com K. Legal. E eu só posso criar este curso porque eu já tenho vários outros cursos que eu já fiz com a PUC do Rio Grande do Sul, com o IBMEC aqui em São Paulo, eu já fiz alguns cursos com esse tema. Mas com a Doméstica está sendo uma experiência incrível, porque os caras, eles só fazem isso. Então a metodologia deles, de engajamento, de divisão das aulas, de acompanhar a evolução dos alunos, é incrível, assim. Então eu estou muito animado, a gente já gravou tudo, inclusive, e estamos agora na fase de edição e encadernamento assim, do curso para publicação em abril. Fantástico, fantástico. Depois você vai anunciar isso nas suas mídias também. Quem quiser dar uma bicada, é um curso muito prático. Então, eu estou desenvolvendo um projeto piloto para mostrar como que eu crio um projeto digital. Então, eu criei um projeto digital que está aberto para quem tiver interesse, chamado Dicionário Taz, @Dicionário Taz, aqui no Instagram mesmo. Sim. Onde eu já tenho lá 4.000 seguidores assim, nesse projeto, que eu estou cultivando desde final de dezembro. É onde eu comecei, é um dicionário com palavras que eu creio que são chaves para entender a transformação que nós estamos vivendo. E é muito legal, eu tô achando bem bacana isso que você está fazendo lá. Então, o dicionário é parte do curso, você entendeu? Digamos, é a aula prática do curso. Quando o curso estiver no ar, vai ficar mais fácil de entender. Eu fico mostrando os bastidores de como que foi criado isso daí. E qualquer pessoa pode criar um produto digital, né? E aí eu estou compartilhando lá um pouco das metodologias que eu uso para trabalhar a comunicação digital. Muito bacana. Isso que você falou é muito interessante, né? Qualquer pessoa pode criar um produto digital, né? Isso acaba criando até uma nova economia, né? Vamos dizer assim, né? Dá oportunidade para muita gente, né? Não só da área da saúde, mas acho que qualquer área. Otás, voltando um pouquinho para o nosso querido sono. Sim. Né? Você foi um dos primeiros caras a ter contato aí com a internet, né? E, assim, do Brasil, né? Eu digo, quando você foi lá para fora e tal. E você viu ao longo desses anos todos um boom de internet, né? Hoje todo mundo, acho que o Brasil, não sei, tem sei lá quantos milhões de celulares, né? Tem mais celular do que habitantes. Gente. E a gente observa que o celular ele traz muita ansiedade para as pessoas, né? O uso abusivo de internet, de rede social, isso traz uma certa angústia, né? Como é que você vê esse cenário, né? Será que a comunicação digital ela tem todo esse lado bom que a gente está conversando, mas ela tem um lado meio sombrio, né? Como é que a gente encara isso? Como é que controla esse impulso por mídias sociais que a galera tem apresentado aí no dia a dia? A primeira coisa é ter consciência, né? Porque quando você está consumindo uma coisa em excesso e não tem consciência, você não vai achar que tem alguma coisa errada acontecendo. Isso serve para qualquer coisa, né? De sorvete a drogas pesadas, até água. Se você beber água demais também não é legal. Se você comer maçã demais, eu aprendi esse final de semana com uma amiga médica, você vai ter intestino preso. Então você vê que até maçã, que é uma coisa que todo mundo acha que é muito saudável, pode não ser se você se exceder. Então, a primeira coisa é consciência. O Brasil, realmente, nós estamos ali entre os três, com certeza, que fica mais tempo em rede social. Na verdade, a gente é primeiro em várias coisas, em rede social, Facebook, em várias coisas. E muitos gringos, inclusive, me fazem essa pergunta: por que os brasileiros são tão assim? E aí tem várias, né, podemos levantar várias hipóteses. Uma delas é que nós somos muito sociais, então o brasileiro conversa com qualquer um que apareça na frente dele, né? A gente é muito aberto, a gente tem esse lado que é cordial, que muita gente acha que cordial vem de ser cortês, né, de ser muito afetivo, mas não tem nada a ver com isso. Cordial tem a ver com coração,
tem a ver com você ser impulsivo, né? Às vezes cordial, inclusive, pode significar violento. E nós somos muito violentos. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, inclusive nas redes sociais. Então, é bom termos consciência disso, que essa cordialidade nos traz muitos efeitos colaterais. E temos que cuidar deles para não prejudicar a nossa própria saúde. E principalmente para não prejudicar os outros, né? Então, eu vi aqui agora, há pouco, uma garota aqui, a Olivia, falando que ela dorme com o celular no quarto. E a desculpa dela é que é para tocar o despertador. O que é uma desculpa esfarrapada, porque eu tenho um despertador, que não é um telefone celular, e é lindo, inclusive, e custa baratíssimo você ter um despertador, você entendeu? Eu acho lindo, inclusive, os despertadores, viu? Falando para o pessoal comprar despertador para não acabar essa indústria. E tem de todos os tipos, gasta pouca bateria, inclusive, agora tem despertadores com baixíssima energia, enfim. Então, dá para resolver a vida sem o celular dentro do quarto. Porque o celular dentro do quarto, qual é a história do celular dentro do quarto? É a tentação de dar aquela última olhadinha, assim, entendeu? Eu vou olhar se ele curtiu a minha foto, se ele respondeu, ou quem falou comigo. E não é hora disso, né? Na hora que você está indo para o sono, não é hora mais de você ligar, é hora de desligar. Então, é uma questão de disciplina mesmo, sabe? Da gente usar essas redes, que são incríveis, né? Nós estamos aqui conversando, porra, é tão bacana, um monte de gente acompanhando, mas saber a hora de desligar é muito importante. O pessoal perdeu a noção, né? Ninguém tem mais esse limite, né? O quase todos, né? E você acaba não prestando atenção no seu próprio corpo, né? Porque você, para se desligar e entrar num processo de sono, você tem que prestar atenção nas próprias sensações, né? No que o seu corpo tá dizendo para você. Eu tenho essa dificuldade, você entendeu? Eu estou aqui falando, mas eu tenho essa dificuldade. Eu, às vezes, por conta do dia agitado, por conta de uma série de coisas, na hora que eu vejo, eu já me meti num game, ou em responder e-mail, ou fazer alguma coisa, e já está muito tarde. Aí eu perdi a minha janela de oportunidade de dormir bem naquela noite, você entendeu? Então, é uma questão de consciência. É o que você acabou de falar. Ouvir o corpo, né? Nós temos uma dificuldade hoje grande de ouvir o corpo. E é tão importante, uma coisa tão simples, né? Você perceber que você está ofegante, perceber que você está com o joelho doendo porque você está muito pesado, por exemplo. Ou perceber, sei lá, que a sua pele não está boa, né? O corpo vai te dando humor. O corpo da gente... Eu acabei de fazer check-up a semana passada. É impressionante a Tá tudo certo? Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu estou muito feliz. Eu tô feliz porque eu tratei muito mal do meu corpo no último ano e pulei o ano. Eu nunca pulo um ano sem fazer check-up. Então, ele foi muito bom comigo, porque eu não acho que eu tratei bem dele e os exames estão ótimos, sabe? Estão muito bons. E aí eu fiquei falando, cara, como o corpo da gente é paciente, né? Ele é um guerreiro. Para você se estrepar, você tem que fazer muita merda, né? Você tem que fazer muita coisa errada. Então, cara, ouve o corpo, né? Ouve. O pouco que você ouviu, o retorno vai ser muito bom. Com certeza, com certeza. A gente precisa se cuidar mais. Taz, a gente falou de ensino à distância, falamos aí de um pouquinho de telemedicina. Como é que a gente... Teve uma vez que você falou, aliás, eu quero saber se foi você que falou mesmo. Tá? Você vai me dizer se foi você. Que a internet é como a caneta Bic. Ela pode ser usada tanto como ferramenta de educação, né, quanto para furar o coleguinha.
É isso mesmo. Especificamente assim no setor de saúde, né? Tem muita informação, mas como é que o nosso cliente, né, o nosso paciente pode reconhecer uma pessoa que não vai te fazer mal, né, não vai te furar? E olha só, essa frase é minha e eu acho que é importante reforçar um aspecto dessa frase. Olha, muita gente atribui às redes sociais todos os males do mundo, né? Então a política está assim por conta da polarização nas redes sociais. Os meus pacientes estão transtornados porque eles chegam aqui muito agitados com as coisas que chegam a eles pelas redes sociais ou com as fake news e não sei o quê. Então, primeira coisa, é bom ter consciência de quem é o vilão, quem usa mal as redes sociais, são seres humanos, não são extraterrestres, não são algoritmos, são pessoas. E é por isso que eu falei, é como uma caneta Bic, você pode usar para escrever coisas lindas e mandar uma carta de amor, ou furar o olho do seu namorado, você entendeu? É isso mesmo. Então, precisamos, assim, ter primeiro consciência que são ferramentas, e aí, claro, vem os problemas que são originados também por essas ferramentas. Quais são eles? A velocidade. Hoje a gente tem uma velocidade de troca de informação que nós não estamos acostumados. E talvez vamos ficar desacostumados por muito tempo. Então, temos que nos treinar, por exemplo, a não acreditar em tudo que recebemos. E, principalmente, não passar uma informação para frente Propagar. Que você não tem certeza. E, geralmente, a mensagem que você quer propagar é uma desgraça. Né? As desgraças são aquelas que dão aquela coceira de passar para frente. Então, eu gosto de citar muito uma pesquisa da Microsoft que ela fez sobre fake news e encontrou quem é o principal agente de espalhamento de fake news. O Zap da família. Então, todo mundo que está aqui deve estar num Zap da família. E é fácil de perceber. Então, tem alguém da família que é mais ansioso, recebe uma informação, olha, está passando um cara na vizinhança com uma faca e um papagaio no ombro, não abra o portão para ele. Aí, bum, você passa para frente, você entendeu? E muitas vezes essa informação, eu citei uma informação ingênua, mas você pode passar uma informação médica, inclusive, uma informação Sim. sobre um vírus, sobre uma doença, sobre alguma coisa, e deixar um monte de gente ansioso e aquilo virar, assim, uma epidemia, mas de má informação, entendeu? Uhum. Então não tem jeito, Caio. Nós temos que nos treinar, vamos levar muita topada e vamos Sim. ter que aprender nos educando, entendeu? Conversando, como a gente está fazendo aqui, estudando, enfim. Não caindo nas ciladas. E, Otávio, para regular isso tudo, o que você tem achado aí das leis, né, que tem surgido, enfim, você acha que é um ambiente que ele está bem regulado? O que você acha que falta fazer, né, em termos de filtros, né, como é que a gente pode barrar esse tipo de malefício, né, que a comunicação digital pode trazer para as pessoas? Olha, é muito importante ter uma regulação, um debate, inclusive de leis e tudo mais. Agora, eu gosto muito de chamar a atenção que, especialmente no Brasil, já tem muita lei. Então, nós temos muita tendência de achar que vamos resolver as coisas no Brasil com mais uma lei. A maior parte dos crimes virtuais já estão previstos nas leis existentes. Não precisa criar uma lei nova, entendeu? Então, quando se fala em ataque à honra, em calúnia, uma série de coisas assim, já existe a lei. Não precisa criar uma lei nova, né? Agora, estão sendo criadas algumas ferramentas muito interessantes.
por exemplo, de checagem de notícia, né, de validação com selinho de que aquela notícia já tem um selo de qualidade diferente de qualquer outra. Isso já está acontecendo bastante. Dependendo da plataforma, existem algoritmos que detectam, por exemplo, assédio, estupro, publicação de pornografia infantil, usando inteligência artificial. Quer dizer, tem vários métodos aí, métodos e práticas, né, de ferramentas que vão punindo, né, as pessoas que cometem infração nas redes. Mas, para mim, o que eu gosto sempre de afirmar é que a principal arma é a educação, sabe? É nós nos educarmos, termos um debate muito transparente sobre isso, porque quando se cria muitas leis, nós corremos o risco de chegar num lugar muito tenebroso, que é o do controle da informação, que é o da censura, que está pairando novamente por todo o planeta, inclusive, né? Que são os estados querendo controlar a informação. Isso é péssimo, sabe? Isso não é legal. Então, é bom a gente estar atento para defender sempre a liberdade do fluxo da informação e, obviamente, nos educar, né? Cuidar para que possamos conversar sempre de uma maneira muito aberta. Eu estou lendo um cara aqui, a gente está falando disso. Olha aqui, o Dalmo Barros. Em relação a você, Taz, eu me considero meio Nutella. Eu conheci seu trabalho a partir do CQC, mas sei que você tem uma grande história na TV brasileira. Você está vendo? A gente está conversando, me chamou a atenção esse comentário do Dalmo, porque é uma forma muito aberta, né, da gente estar recebendo informação. A gente não pode perder isso. Para mim, esse é o ouro da era que a gente está vivendo. Só que, ao mesmo tempo, não é legal você ficar agredindo as pessoas, não é legal você atacar de uma forma desonesta a reputação de alguém, né? Inventar uma mentira, construir um fake news e tal. Então, enfim, as duas coisas são importantes. Manter aberto e também manter a vigilância para a gente não deteriorar, que é muito fácil, né? Deteriorar esse campo de novidades aí, que são muito velozes, né? Aí eu volto àquele tema, Caio. A única diferença que existe hoje é a velocidade. E como a gente troca muito rápido, às vezes você destrói uma reputação muito rapidamente, e mesmo depois, quando a justiça decide que o cara vai ter que, né, tirar do ar, ou vai ter que, não sei o quê, já é tarde demais. Você já, né, devastou a vida de alguém que está sofrendo com aquilo e tudo mais. Com certeza. Taz, qual que é a mensagem que você pode deixar para os profissionais de saúde que estão nos acompanhando aqui, que querem aí, enfim, se aventurar pela comunicação digital e ter uma voz nesse mundo muito veloz aí que você falou, para divulgar o trabalho, né, para ter um espaço e para, enfim, se colocar, né, dentro do mercado digital de saúde? Bom, antes de tudo, eu quero agradecer a atenção deles até agora, né, desse papo, e dizer, eu vou dizer uma coisa que vai parecer óbvia, mas mais lá na frente vocês vão me confirmar. A chave da comunicação é o que você tem a compartilhar. É o seu famoso conteúdo. Cuide bem dele, né? É esse o ouro da comunicação. É você cuidar bem do que você vai transmitir. E é claro, aí depois tem várias técnicas de como transmitir, tá bom? E que eu não vou me arriscar a resumi-las aqui. Eu dei algumas dicas, né? Eu falei de respiração. Agora, tem metodologias também de você fatiar o que você tem a transmitir. Eu vou dar mais um spoiler aqui. Você
Você está sendo um repórter investigativo aqui nessa conversa hoje. Eu estou devendo um livro para a editora Planeta já faz 1 ano e meio. Esse ano eu vou ter que entregar, não tem jeito. E nesse livro, que é sobre comunicação, eu defino a comunicação como algo que você tem, é como uma mexerica, você tem que descobrir os gomos da mexerica para poder fatiar o que você tem para entregar. Então, comunicação tem muito a ver em você ver os pedaços do que você tem a transmitir, só que você vai criar uma história, uma narrativa, que parece que tudo é a mesma mexerica, é um filme que você tem para contar. Né? Nós estamos aqui conversando há quase 1 hora. A gente já percorreu vários assuntos, vários gomos. E é uma mexerica só, que é o Dr. Caio Bonadio, com o seu live semanal. Né? Esse é o invólucro do que você preparou para a sua comunicação. Mas para a gente estar conversando, você fez uma lição de casa, que foi fatiar esse assunto em vários pedacinhos. Isso é muito importante, por exemplo, para você estruturar uma boa comunicação. E tirando isso, já que você me pediu para direcionar para a área médica, cuidem da saúde e da voz, principalmente da voz, pessoal, da voz de vocês, porque esse é o impacto mais forte que você emite, que você imprime em quem está do outro lado. Né? Sem falar que você melhora o seu ritmo, você não se atropela, você ouve melhor o cara que está do outro lado. É muito importante isso. E tudo isso, eu não quero ficar fazendo merchan, mas tudo isso vai estar no curso da Doméstica também. Fiquem ligados em abril, o curso da Doméstica. A Doméstica, dá uma olhada lá, @doméstica com K, é espanhola essa plataforma, já tem milhares de cursos, é a maior plataforma de educação à distância da Europa, e eles vão chegar na América do Sul agora em abril. Que inclusive ótimo. No Brasil em português. Tá, chegamos ao fim. Daqui a pouco o Zuckerberg fala para eu parar por aqui. E tem que acordar cedo amanhã, porque eu tenho meu personal, preciso cuidar da minha saúde. E agradeço muito, de coração, mais uma vez. Eu tenho certeza que a gente produziu aqui um conteúdo maravilhoso para todo mundo que seguiu. Lembrando, pessoal, que esta live vai ficar no meu canal no YouTube, Caio no Sono. É só digitar lá no YouTube Caio no Sono e se inscrever, que em breve mais este episódio do Dormicast estará lá. E Taz, muito obrigado, boa noite para você, espero que você durma bem e tenha uma semana repleta de sonhos muito bons. Muito obrigado. Eu fiquei muito animado com essa conversa, vou demorar um pouquinho mais para dormir, mas vai ter valido a pena. Eu sou seu fã, já Obrigado. Me consultei com você, você é um excelente profissional desta área do sono, que é uma área preciosa para todos nós. Obrigado, Caio, e boa sorte. Muito obrigado. Pessoal, boa noite e obrigado, Taz. A gente se vê em breve. Um abraço. Até.